Boa noite. Mais uma vez nos reunimos para continuar o estudo do livro O Amor do Espírito, de Bert Hellinger. Paramos na página 25, Os Limites da Consciência. E quem vai dar continuidade, então, à leitura para a gente hoje é a Vera. Então, Vera, pode começar. Obrigada. Os limites da consciência. Conhecemos a consciência como um cavalo conhece o cavaleiro que o monta, e como um timoneiro que conhece as estrelas pelas quais calcula sua posição e orienta seu rumo. O problema é que o cavalo é montado por muitos cavaleiros, e no navio muitos timoneiros olham para as muitas estrelas. É importante saber a quem os cavaleiros obedecem e que direção o capitão indica ao navio. A resposta. Um discípulo perguntou a um mestre: diga-me o que é a liberdade. Que liberdade? Perguntou o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Assemelha-se ao cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro só para sentir depois o pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o arrependimento. Assemelha-se ao timoneiro que, após um naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao arrependimento. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou. Algumas pessoas acham que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas àquele que a deixa pensar, ela concede, às vezes, uma certa liberdade de movimento. E como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo sua força à dele. Culpa e inocência. É em nossos relacionamentos que experimentamos a consciência, pois todas as ações que produzem efeito sobre os outros são acompanhadas por um sentimento de culpa ou de inocência. Assim como os olhos, ao ver, distinguem constantemente o claro e o escuro, esse sentimento discerne, a cada momento, se nossa ação prejudica ou favorece o relacionamento. O que causa dano a ele é experimentado como culpa, o que favorece como inocência. Por meio do sentimento de culpa, a consciência nos puxa as rédeas e nos impele a mudar de direção pelo sentimento de inocência. Ela nos solta as rédeas e um vento fresco infla as velas do nosso barco. Isso se assemelha ao que sucede com o equilíbrio físico. Assim como um sentido interno, por meio de sensações de conforto e desconforto, constantemente nos impulsiona e dirige para nos mantermos em equilíbrio, um outro sentimento interno, por meio de sensações diferentes de conforto e desconforto, nos impulsiona e dirige constantemente para mantermos nossos relacionamentos significantes. O sucesso dos relacionamentos depende de condições que, no essencial, nos são pré-estabelecidos, como acontece com o equilíbrio físico com relação às orientações básicas, em cima e embaixo, na frente e atrás, à direita e à esquerda. De fato, caso desejemos, podemos cair para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. Entretanto, um reflexo inato força a compreensão antes que haja um acidente
e nos equilibramos a tempo. Da mesma forma, um sentido de equilíbrio superior ao nosso arbítrio vela sobre nossos relacionamentos e atua como um reflexo de correção e equilíbrio quando nos desviamos das condições de sucesso e colocamos em risco nossos relacionamentos. A semelhança do sentido interno de equilíbrio corporal, o sentido interno dos relacionamentos percebe cada indivíduo juntamente com o seu entorno, reconhece o espaço livre e os limites e dirige o indivíduo por meio de diferentes sensações de desprazer e de prazer. Esse desprazer é sentido como culpa, esse prazer como inocência. Assim, a culpa e a inocência servem ao mesmo Senhor. Ele as atrela a um carro, guia-as numa direção e elas puxam o carro, como uma parelha presa a uma corda. Alternando seus impulsos, fazem progredir o relacionamento e o mantêm na trilha. Às vezes, tentamos tomar as rédeas nas mãos, mas o cocheiro não as solta. Nesse carro, só viajamos como prisioneiros e convidados. Não é o nome do cocheiro. Desculpa. E o nome do cocheiro é consciência. Continuo? Continuo? Quer dar uma paradinha? Não, por mim tudo bem. Mas posso Se vocês seguir. quiserem comentar alguma coisa, já tem bastante coisa. Tem muita coisa. Sempre, né? Quer Vamos quer deixar saber? ver se alguém quer perguntar, comentar. Eu quero falar que essa parte da resposta é aquela coisa de confiar no universo, né? E o universo te conduz. De uma forma muito bonita que ele escreveu, mas o resumo é isso. Finalzinho ali. Achei bem interessante. Aham. Essa de se deixar levar pela correnteza do rio, né? Interessante. Como a água. Não há que se nadar contra a corrente. E ele falar que é a alma que permite que a gente procure através dela. Eu também achei muito bonita essa análise, assim. Que a gente que acha, que busca, né? Isso é uma marca do pensamento do Hellinger, né? Ele traz, e isso para mim foi bem assim transformador. Passar a entender as consciências a partir dessa perspectiva, né? E entender que, portanto, o coletivo ele tem, vamos assim dizer, é como se fosse mais importante, mas não é exatamente isso, é como se ele fosse mais relevante, sob o ponto de vista do desenvolvimento, da evolução, do que a consciência individual, né? Então, assim, até porque quando ele fala lindamente, né, com esse não sei se a gente pode chamar de verso, essa crônica, talvez, né? Sobre a consciência, sobre o cocheiro, ele vai fazendo essa metáfora, né, da consciência pessoal, né, como a primeira liberdade. Então, você vê como a gente é ainda nessa consciência pessoal bem limitado ainda, né? Aí depois, a segunda liberdade, já na consciência coletiva, quando a gente começa a compreender mais e estar de acordo com essa consciência coletiva, né? E a terceira liberdade, essa consciência espiritual, que é o trabalho dele, né? Dividir as consciências nessas 3 dimensões. E aí, no final, ele fala, né? E o nome desse cocheiro é a consciência. Então, assim, muito bonito quando ele fecha, né? Achei maravilhoso. Sim, eu também. Que mais? Vamos mais um pouquinho, então? Vamos. As condições prévias. Entre as condições que nos são pré-estabelecidas para os relacionamentos humanos, inclui-se o vínculo, o equilíbrio, a ordem. Satisfazemos as 3 condições sob a pressão do instinto, da necessidade e do reflexo
da mesma forma como satisfazemos as condições do nosso equilíbrio físico. Mesmo contra nosso desejo ou vontade. Essas condições são sentidas por nós como básicas, porque as experimentamos simultaneamente como necessidades básicas. O vínculo, o equilíbrio e a ordem se condicionam e se complementam mutuamente. Juntos, são experimentados como consciência. Por conseguinte, experimentamos também a consciência como instinto, necessidade e reflexo, basicamente idênticas às necessidades de vínculo, equilíbrio e ordem. As diferenças. Embora essas três necessidades de vínculo, equilíbrio e ordem atuem sempre em conjunto, cada uma delas tenta impor seus objetivos através de um peculiar sentimento de culpa e inocência. Por conseguinte, sentimos a culpa e a inocência de maneira diversa, de acordo com o fim e a necessidade a que servem. Quando estão a serviço do vínculo, experimentamos a culpa como exclusão e distância, e a inocência como conforto e proximidade. Quando estão a serviço do equilíbrio entre dar e tomar, vivenciamos a culpa como obrigação e a inocência como liberdade ou reivindicação. Quando estão a serviço da ordem, vivemos a culpa como transgressão e medo de punição, e a inocência como retidão e lealdade. A consciência serve a cada um desses fins, mesmo quando se opõem entre si. Sentimos essas contradições na consciência, pois muitas vezes a consciência exige, a serviço do equilíbrio, o que nos proíbe a serviço do vínculo e nos permite a serviço da ordem, o que nos impede enquanto serve ao vínculo. Por exemplo, quando retribuímos na mesma medida a afronta que alguém nos fez, satisfazemos a necessidade de equilíbrio e nos sentimos justos. Por isso, com isso, entretanto, podemos sacrificar o vínculo. Para satisfazer tanto o equilíbrio quanto o vínculo, precisamos fazer ao outro um mal um pouco menor do que o que ele nos fez. Então, talvez o equilíbrio sofra, mas o vínculo e o amor ganham. Inversamente, quando retribuímos um bem-sucedido de alguém na mesma medida, obtemos um equilíbrio, mas dificilmente gera um vínculo. Não, é isso, nasce um vínculo. Para que o equilíbrio gere também um vínculo, precisamos fazer ao outro um bem um pouco maior do que o que ele nos fez. Ele, por sua vez, ao compensar, precisa fazer-nos um bem um pouco maior do que o terá recebido de nós. Então, o intercâmbio do dar e tomar leva ao equilíbrio e também a uma troca duradoura ao vínculo e ao amor. Experimentamos contradições semelhantes entre a necessidade de vínculo e a necessidade de ordem. Quando uma criança faz algo errado e sua mãe a manda brincar sozinha no quarto por 1 hora e realmente a deixa lá todo esse tempo, ela satisfaz a ordem. Mas a criança fica zangada com ela, e com razão, porque a mãe, por causa da ordem, foi contra o amor. Se, ao contrário, depois de algum tempo, ela dispensa a criança do resto da pena, vai contra a ordem, mas reforça o vínculo e o amor entre ela e a criança. Portanto, não importa como seguimos a nossa consciência, nós nos sentiremos tanto livres como culpados. Essa é a parte que mais me intriga, e parece que eu ainda não tenho. Eu já li isso aqui mais de uma vez. Eu já assisti suas aulas, a Cláudia é super didática, mas isso, não sei para você, Alessandra, para mim é uma grande dificuldade entender isso aqui. Assim, eu acho que entendo, mas eu fico... Quando? Tem alguns pontos que eu entendo, outros nem tanto.
querem falar Vera, sobre que a isso? sua dificuldade não está em colocar isso em prática? Te pergunto Talvez isso. eu realmente, assim, eu entendo essa, porque se você quer privilegiar o vínculo, se alguém te faz uma coisa, se alguém te agride, você quer permanecer com aquele vínculo com a pessoa, você agride numa medida menor. Aí você continua com vínculo com aquela pessoa. Não é isso? Pode ser. Pode ser. É porque essas questões, elas não são, refletindo aqui junto com vocês, né? Não é algo matemático, eu não tenho como medir assim, né? Ah, a Vera me deu um tapa, então eu vou dar um beliscão, considerando que o beliscão seja menor que o tapa. É um exemplo desse. É, é, Mas na não é realidade, assim, não é exatamente assim, né? Eu acho que por isso que eu te perguntei, será que a sua dificuldade não é entender como é que isso funciona na prática? Porque uma compreensão teórica parece que a gente já alcançou, né? O negócio é isso. viver de acordo. É viver, exato. E aí, quando você está numa situação de, né, de vínculo, e tal, e você pensa assim, vem cá, o que mesmo que eu quero favorecer aqui? A ordem, o equilíbrio, ou o quê, né? E aí você não sabe qual atitude tomar. Mas, Ô, enfim, Vera, eu acho oi. que talvez, assim, o equilíbrio, a lei do equilíbrio, a lei do dar e tomar, eu acho bem desafiadora na prática, sabe? E aí você pensar, se você quer a manutenção do vínculo, se você quer equilibrar a relação, eu penso assim, dependendo do que aconteceu, eu não vou querer o vínculo mais com aquela Sim, pessoa. também E percebo aí, isso. se eu ainda quero esse vínculo, eu não penso racionalmente assim, o que, que eu vou fazer? Eu simplesmente eu me escuto e eu dou o meu tempo. A partir do momento assim, cara, agora eu não quero papo. E eu não faço isso pelo outro, eu faço num lugar de me escutar. Que me magoou, me deixou chateado, não quero falar com você. Me dá esse tempo, não é uma coisa proposital e nem intencionada. Pelo menos é como eu tenho tentado aplicar na prática para retomar esse equilíbrio, sabe? Mas eu acho que É, tem uma coisa que pode ajudar a pensar nisso, quando, por isso que antes de falar sobre isso, ele fala de culpa e inocência. Que eu acho que isso também é uma compreensão importante para a gente compreender isso, né? Esse equilíbrio, quando a gente pensa em culpa e inocência. E me veio dois exemplos rápidos, assim, até três, das pessoas, né, com quem eu falo. Hoje uma mesmo dizia assim sobre o casamento, né? Então ela fez a queixa, né? E aí disse a ele, então você resolve isso, você vai mudar, porque então agora eu cruzo os meus braços e espero que você salve o nosso casamento. E o quanto a pessoa nesse momento ela está num estado de inocência, de acreditar quem é o inocente, sempre é o que a gente fica batendo aqui, quem é o inocente? É a é, criança. E numa relação de iguais, se ela acha que ele é de iguais, né? Se é, ela acha que ele tem mais responsabilidade nessa relação e ela vai cruzar os braços, ela vai ficar, né? Então eu sou a boazinha, eu sou a ótima, eu faço tudo, né? E ele tá aham, cheio de tá bugando, tá com problema, não sei o que e tal. E eu já avisei a ele, né, que tem isso, ele precisa de mudar. E aí, o que que ela faz? Ele fica aqui, né? Porque ele toma responsabilidade agora, a partir de agora, a responsabilidade sobre essa relação é dele, né? E ela fica inocente ali. E aí, quando a gente foi falar disso, ela ficou assim, é, então eu realmente não. Aí ela chegou a pensar assim, então eu estou egoísta nessa relação. Não se trata do egoísmo, é de perceber a sua própria responsabilidade, que ela está implicada nisso. E quando ela não se implica e deixa que o outro, ela está nesse estado de inocência. Então, esse equilíbrio é muito importante, porque é como a gente atribuir ao outro mais do que a gente mesmo, se é uma relação de iguais. Outro dia também uma pessoa falou assim comigo, né? Ai, o par aprontou e falou assim: sabe que eu estou com uma vontade de me vingar?
sabe? Mas aí ele não queria fazer, não quero fazer da mesma forma. Acho que até já trouxe isso aqui, eu não quero fazer da mesma forma, eu quero fazer assim mesmo. Eu queria fazer uma coisa menor, sabe? Eu não queria fazer do mesmo jeito. Eu falei assim, esse menino é muito esperto, né? Então, pensei com meus botões, né? É isso, né? É isso, porque equilibra mesmo, né? Porque ele está chateado, e aí, se ele fica no estado de inocência, você é a ruim, é a má, é a traidora, né? E eu sou o bonzinho, eu sou o certinho, eu sou, né? Então, a gente precisa suportar essa culpa também, sabe? Essa culpa vem com essa responsabilidade, que o outro não é melhor nem pior, né? Então, sobre exatamente, às vezes a dúvida é assim, o que eu faço, né? Para equilibrar isso, né? Exatamente. Então, assim, mas aí, assim, qual seria? Por isso que a gente precisa conhecer um pouco essa relação, conhecer um pouco o outro, para você saber, né? Igual a Cláudia citou aí o exemplo, né? Que é pior, melhor, um beliscão ou é um tapa? Não sei, tem pessoas que têm horror de beliscão, então se você desse um beliscão, você não equilibraria, você, né, faria uma coisa melhor e distanciaria o vínculo. E uma coisa boba, assim, né? Outro dia eu estava pensando sobre as pessoas que entram no elevador, né? Gente que dá bom dia, gente que não dá bom dia. E aí, assim, qual é a sua decisão? Qual é o vínculo que você quer manter também com uma pessoa assim aleatória, um vizinho, né? Pode ser que você dê bom dia todos os dias, a pessoa não te dê bom dia nenhum dia, não responda nada. Então, assim, talvez ela não queira manter esse vínculo, não queira manter vínculo nenhum, não queira criar uma relação, ok. E aí não é uma questão de equilibrar ou não essa relação. Se você quer dar o bom dia, você vai dar sempre mais do que o outro, que você não recebe. Mas vocês não estão construindo uma relação ali. Você só está ficando com o que é seu e está deixando o outro com o que é dele. Mas, obviamente, ali não está se construindo nenhum vínculo, né? Porque o outro não está respondendo, né? Então, Exatamente. coisinhas para a gente dar vida prática e para a gente Legal, é que ficar você falou pensando. da culpa e inocência, eu ia falar sobre isso também, no sentido de que isso nos ajuda muito a perceber no nosso corpo, Vera. Então, esse é um caminho, e você, como De uma sentir. excelente representante, que você sente o campo muitíssimo bem, eu tenho certeza que você sabe perceber quando o seu corpo está na inocência e quando seu corpo está Está na na culpa. culpa. Então, isso vai ajudando a gente a perceber esses movimentos da consciência, que é isso que o Bert nos ensina aqui. Como saber disso? Que bonitinho. Boa noite. Olha, ó, todos tiveram. Olá. Ok. Ei, Peter! Peter, Marília está falando. Ó, Peter, ela está falando Agora já, contigo. você está com fone, né? Por isso que. Abração, ela está Peter. falando contigo. Marisa, só dá um Boa bye-bye. noite. Só dá um bye-bye. Só dá um tchau. Tchau. Legal. Ele Participação sempre passa. especial. Ele sempre passa para dar um alô, dar um beijo. Então, tá vendo? Olha o vínculo, ele construindo o vínculo aí, velhinho. Ele está sempre construindo. Aí o que você vai fazer se você quiser manter esse vínculo? Você vai depois daqui poder dar um beijo e um abraço nele, talvez? Exato. Dar um pouco mais. E aí o horário não nos permite poder continuar com essa troca. Exatamente. Mas então, eu acho que ele não combina, não, ele chega. Então, Vera, eu dei esse exemplo para você porque eu antigamente, quando acontecia alguma coisa e desequilibrava, eu ficava chateada, mas mesmo assim eu continuava fazendo alguma coisa pela pessoa, porque aquela pessoa poderia ficar chateada. Eu passava por cima da minha chateação para manter, e óbvio que sempre ficava desequilibrado. Aí, quando eu trouxe que hoje eu me respeito, e se aquela pessoa vai ficar chateada porque eu falei, porque eu não falei, porque eu deixei de fazer, porque qualquer outra coisa, eu não estou preocupada com ela, eu estou preocupada com o que faz sentido para mim. Então, é isso. Talvez foi a forma que eu aprendi a tentar equilibrar, não me preocupar se ela me machucou, mas ainda vou manter e continuar fazendo a mesma coisa para ela não ficar chateada comigo. Não estou nem aí se vai ficar mais chateada ou não, sabe? Vou me escutar até o momento que der uma sumida ou uma diminuída nesse sentimento de frustração, de dor,
E aí depois retomo um vínculo se eu quiser. Mas antes Sabe, eu não Alessandra, fazia isso. isso que você está fazendo, eu não sei se é intuitivo ou se você tem noções de CNV, porque na comunicação não violenta, e é isso que eu ia sugerir também, é porque chega uma hora que a gente precisa também de outros mecanismos, né, para implementar esse aprendizado tão profundo que o Hellinger nos presenteou. É isso, assim, do como agir, né? E, inclusive a expressão, a forma de se comunicar, porque a gente também precisa dizer o que quer, o que sente, né? O que está acontecendo, o que está vivo ali em mim naquele momento do conflito. E aí a gente tem muito esse primeiro passo na CNV, que é da gente se perceber. É o primeiríssimo passo. Muita gente acha que é você cuidar do outro. Não. O primeiro passo é a gente olhar internamente e falar o que está acontecendo aqui, o que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo isso? Qual necessidade que não está sendo atendida que está me fazendo levar, me sugerindo esse sentimento? Depois, o segundo passo é poder, numa posição empática, olhar para o outro e para a relação, aí sim. E aí ver também se tem um momento de conversa, se tem algo que a gente possa fazer ali, né? Então, a Alessandra, não sei se ela conhece, mas está bem intuitiva aí, né? Se Faz anfitriando, a parte gente da fala assim, CNV, né? se E aí auto-anfitriando. e depois conversar, né? Se sentir fora do momento, ali fora da raiva, fora da dor, fora de qualquer coisa, e se colocar nesse lugar e falar assim: olha, eu me senti dessa forma sem acusar, né? Sem botar o dedo na ferida de que o outro fez, ó, eu me senti dessa forma como você agiu. E aí vai ter maturidade ou não a outra pessoa? Não sei, mas eu, Né? como pessoa, faço a minha parte, entendeu? E tento equilibrar dessa forma. Pelo menos é o que tem feito sentido para mim e que está dando certo. Porque antes realmente eu me anulava, mesmo chateada. E aí já cria um outro conflito, né? Porque se anular também não é legal. Né? Nem você cair, nem você cair em cima, matando, metendo o dedo na cara, e nem suportando tudo, né? Evidente. Bom, isso aqui eu preciso ler mais vezes, preciso praticar, preciso ou me ouvir mais, né? Me ouvir mais. Mas, enfim, vamos. Ô, Vera, se ouvir mais e ser egoísta, mas não egoísta no lado negativo. Fala assim, o egoísmo do lado positivo. É você assim, tá bom, eu em primeiro lugar mesmo, sabe? Se o outro me feriu, por que eu tenho que pensar nele primeiro, nesse momento? É verdade. Muito isso. Vamos seguir mais um pouquinho? Então? É uma questão de estabelecer limites, né? Cadê você? A Lili está sem vídeo. Eu tô com a câmera desligada, que eu não estou podendo ligar ainda. Mas okay. Isso que vocês estão trazendo é uma questão da gente estabelecer os nossos limites, né? O nosso espaço interno e externo, né? O nosso lugar no mundo também. De não se aviltar também, porque aí muita gente, e aí eu falo por mim mesma, né? Eu mesma já não estabeleci limites em muitos momentos da minha vida, em algumas relações, e cobrei isso do outro, como se ele tivesse tido a responsabilidade de eu achar que o que ele estava fazendo estava sendo insuficiente. Mas, na verdade, eu não expressei o que era importante para mim. E eu não estabeleci as minhas fronteiras também, né? Então, é como se... Acho que foi a Marisa que falou, né? De repassar uma responsabilidade como se o outro fosse mais responsável pela relação. Isso, mas é também delegar como se a minha felicidade dependesse do outro. Ele fosse responsável pela minha felicidade, né? Acho que essas coisas se convergem aí. Eu acho que o aprendizado de tudo isso aqui é um processo para a gente, é um processo de amadurecimento e de crescimento, e cada um vai ter né? E à medida que a gente for caminhando e vai sentindo, e não é assim tão fácil, não é assim. Não tem fórmula certa. A fórmula e nem tempo, pode ser né? que não funcione para você. A gente que tem que entender o que funciona, como que funciona melhor para a gente.
É verdade. Ui, mais alguma coisa? Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. Vamos. Os diferentes relacionamentos. Da mesma forma como nossas necessidades, nossos relacionamentos também são diferentes e seus interesses se contradizem. O que serve a um relacionamento pode prejudicar outro. E aquilo que num relacionamento nos é acreditado como inocência, em outro nos precipita num sentimento de culpa. Assim, talvez por um único ato respondemos a muitos juízes e um deles nos condena, enquanto o outro nos declara inocentes. A ordem. Experimentamos a consciência, às vezes, como se ela fosse um indivíduo único. Entretanto, na maioria dos casos, ela mais se assemelha a um grupo onde diversos representantes perseguem diferentes objetivos, com a ajuda de diferentes sentimentos de inocência e culpa, e procuram se impor de diferentes maneiras. Nisso, eles se apoiam ou se questionam mutuamente pelo bem do todo. Não obstante, mesmo quando se contrapõem, servem a uma ordem superior. A semelhança de um general que em diversas frentes, com diferentes tropas em terrenos diversos, com diferentes meios e táticas, busca diferentes êxitos. Essa ordem faz com que, pelo bem de um todo maior, em cada frente só se obtenham êxitos parciais. Por essa razão, só se consegue a inocência em parte. A aparência. Na maioria das vezes, culpa e inocência comparecem juntas. Quem procura agarrar a inocência toca também na culpa. E quem é inquilino da culpa encontra a inocência como sublocatário. A culpa e a inocência também trocam de trajes com muita frequência, de modo que a culpa vem vestida de inocência e vice-versa. Então, as aparências enganam e só os efeitos mostram o que era real. Vou contar-lhes uma pequena história a respeito. Os jogadores. Eles se apresentam como adversários, então sentam-se frente a frente e jogam no mesmo tabuleiro com diferentes figuras e complicadas regras. Lance por lance, o mesmo jogo real. Ambos sacrificam a seu jogo diversas figuras e, tensos, se mantêm em xeque, até que cessa o movimento. Quando não há mais saída, a partida termina. Então trocam de lado e de cor e recomeça o mesmo jogo, apenas uma outra partida. Mas quem joga muito tempo, muitas vezes ganha, muitas vezes perde, torna-se, em ambos os lados, um mestre. O feitiço. Quem quer resolver os enigmas da consciência entra em um labirinto e precisa de muitos fios orientadores para distinguir, na confusão dos meandros, os caminhos que levam para fora e os que dão em becos sem saída. Tateando nas trevas, precisa defrontar-se a cada passo com mitos e histórias que se entrelaçam, como trepadeiras em torno da culpa e da inocência, desencaminhando nossa razão e paralisando os passos de quem ousa investigar o que ocultamente acontece. É o que pode suceder às crianças quando ouvem contar a história da cegonha e pode ter sucedido aos prisioneiros ao lerem no portão do campo de extermínio. O trabalho liberta. Porém, às vezes, aparece alguém que tem a coragem de olhar e quebrar o feitiço, como aquela criança que, no meio da multidão, ensandecida, que aclamava o ditador, aponta e diz, em alto e bom som, o que todos sabem, mas ninguém ousa admitir ou confessar. Ele está nu.
E há também a história do músico que se coloca à beira da estrada por onde iria passar o encantador de ratos com seu séquito de crianças. Contrapondo-lhes outra melodia, ele consegue fazer com que alguns saiam de sua marcha mecânica. O feitiço. Interessante. Eu leio e releio isso. O vínculo. Mas o que você acha, Vera? Eu leio e releio e acho incrível como é que, né, ele vai colocando as coisas e quando ele dá o exemplo, a gente percebe em muitas situações o que acontece conosco, em muitas situações. Né? Quando você está caminhando ali, como o caso do encantador de ratos, né? Que você está caminhando ali, e você de repente ouve um som diferente, uma música diferente, e você consegue sair daquela boiada, como digo, né, do todo. É muito interessante. Então, você sabe o que me lembrou? Até porque a gente estava fazendo material para publicar no Multiportas, né? E aí um deles é aquele filme Encanto, da Disney. Vocês assistiram esse filme? Eu não assisti. Me lembra um pouco essa história, porque, para não estragar aqui, não dar spoiler também, mas tem um pouco disso. É a história de uma família, família Madrigal, e parece que todos ficam encantados mesmo com uma lealdade inconsciente, que é sobre isso que ele está falando. A nossa lealdade inconsciente, que a gente vai seguindo, né, a vida, né, e acha que está tomando decisões, que está fazendo escolhas, mas, na verdade, a gente está agindo por uma inconsciência, por uma lealdade, né? Como que encantado. E aí, de repente, a gente acorda desse feitiço, como se fosse um feitiço, né? Eu vou quando a gente acorda, a gente tem a condição de poder, aí sim, né, olhar e falar, puxa, agora entendi, agora vou talvez conseguir seguir aqui a minha história com um pouco mais de liberdade. Um pouco mais. Eu acho até que a Disney está tentando se redimir, sabe? Porque ele apareceu. Oi, queridas. A Disney está tentando se redimir, porque foram tantas histórias fantasiosas, já que a gente está falando, né, um pouco disso, tão fantasiosas, que agora os filmes os desenhos, animações que elas estão fazendo, né, são tão realistas. Parece até que tem um grupo de consteladores familiares que estão dirigindo agora a Disney, né, e dizer assim, acabou aquela história da carochinha, acabou aquilo tudo que vocês fizeram, porque assim foi muito ruim para todas as famílias, porque quando todos nós chegamos na realidade, a gente não consegue lidar, porque o que permeia o nosso imaginário foi construído, entende, com tudo isso. E então, assim, as crianças não estão entendendo nada do que está acontecendo nos filmes, elas estão achando até, alguns adultos não, e os consteladores estão vibrando, né? Que é outro agora também que está aí, sensacional, que é nessa pegada aí do Encanto também, é o Red, né? Crescer é uma fera. Maravilhoso. Eu ainda não vi. Agora, sabe o que eu acho interessante? Tem alguns pais que acham que os filmes não estão legais. Como se fosse assim... esse filme não é infantil, não sei o que é. Então, como que rejeita também, né? Quando alguma coisa destoa daquela fantasia, né? E como também os adultos estão ainda nas suas inocências, né? Na sua infância, vamos Totalmente dizer. E aí muitos não estão entendendo nada também. Pelos filmes, né? Estou entendendo nada, mas muito legal. Que bom. A Disney está se redimindo, gente. Estou vendo isso. Acabou de cair uma ficha aqui da Disney para mim, Marisa. Eu escrevi um texto no meu Instagram pessoal sobre empoderamento feminino em algum nível, fazendo uma reflexão sobre machismo e feminismo. E a Pocahontas foi um filme que eu me identifiquei muito. E a Pocahontas foi uma guerreira, né? Assim, a Disney teve um momento da mulher frágil, né?
da Das princesas, né? Da princesa, que no final dá tudo certo, que casou e que vai ser feliz pro resto da vida. Mas a Pocahontas foi uma que ela era muito guerreira, sabe? E eu me identificava muito com ela. Tá aí também. Ainda bem que agora eles estão olhando para esse lado mais sistêmico, né? Para ver se as próximas gerações conseguem trazer isso para mais normalidade nas relações delas, né? E você perceba que a Pocahontas encantou poucas crianças, poucas meninas. Ela encantou algumas, mas muito poucas. Muito mais a Cinderela, entende? Né? A Bela, né? A Chapeuzinho Vermelho. Mas a Pocahontas ela é mais atual, assim, da minha geração. Essas que Então, você trouxe são veio, gerações mais veio... um pouco antes de mim. Não Pois só. mas elas ainda estão muito atuais ainda. É incrível isso. Mas também tem uma coisa, né, Marisa? Quanto que as próprias famílias reforçam essas personagens. Total, né? total. Então, mesmo sendo... Cinderela é um filme muito antigo. Muito, muito. Muito antes também da minha geração, da geração da minha irmã. E, no entanto, assim, as avós, as mães, até hoje, continuam vestindo suas filhas de princesa, mandam para a escola, mandam para festa de 15 anos, tem príncipe. Sim, entende? continua sendo Põe coroa na cabeça, essas coisas. Mas a Disney também lançou, né, a Cinderela, que é um filme também, né? Já uma Cinderela mais atual, entende? Ela não quis casar no final, ela priorizou, entende? Ele tá vendo a coisa mais real para a gente não ficar tão impactado na vida, né? Porque gera um impacto geracional, né? Leva um impacto naquela geração, né? Impressionante. Eu fiquei pensando, sob o ponto de vista sistêmico das empresas, se não houve também algo aí, porque, na verdade, não é só a Disney agora, tá com a Pixar. Então, essa junção é que provocou também uma evolução interessante, né? Ah, sim. Foi a partir da Pixar mesmo. Já que a gente está falando de constelação, aí pode também falar da constelação empresarial organizacional, né? E eu queria lembrar um outro desenho que eu vi também, achei tão maravilhoso, que é a Moana. A Moana é maravilhoso. Totalmente também romper com os limites da consciência, né, familiar. Mas tem muito a se discutir assim nesse desenho, assim, muito legal também. Agora, esse que a Marisa falou do Red, eu curti, mas tem alguns aspectos ali que eu fiquei meio assim. Mas, enfim, são aspectos mais espirituais e tal. Mas, do ponto de vista sistêmico, dá para tirar muita coisa daquele desenho. Muita mesmo. Sim. Porque nunca vai deixar de ter um pouco da coisa de uma ficção, né? Assim, que é exatamente uma coisa mas aí tudo bem, desenho é desenho, mas eu tô falando da mensagem mesmo que está se passando ali, né? Mas, enfim, é isso, né? Cada um também com as possibilidades. Mas, assim, a Moana, eu me lembro também que a primeira vez que eu assisti, eu falei, gente, mas como é que pode isso? Totalmente diferente a mensagem, né? Então assistam, quem sabe a gente faz depois um encontro para falar também desses filmes, que é muito rico, né? Muito rico. Então assistam Encanto que a gente vai fazer uma resenha, vai publicar em breve, para que vocês possam comentar também depois. Ai, que bom, sim. Encanto e Red. Encanto e Red. Vamos seguir? Vamos seguir? Temos mais uns minutinhos, né? Vamos seguir mais um pouquinho? Ok. O vínculo. A consciência nos vincula ao grupo que é importante para a nossa sobrevivência, sejam quais forem as condições que ele nos imponha. Ela não está acima desse grupo, nem acima de sua fé ou superstição. Está a serviço dele. Assim como uma árvore não determina onde cresce e se desenvolve de forma diferente em campo aberto ou no bosque, no vale protegido ou na montanha exposta, assim também uma criança se submete ao grupo de origem sem questionar e adere a ele como uma força e uma persistência só comparáveis a um caráter. A criança experimenta esse vínculo com amor e felicidade, quer ela possa florescer, que ela tenha de murchar no grupo.
A consciência reage a tudo o que promova ou ameace o vínculo na família. Assim, temos boa consciência quando agimos de uma tal forma que podemos continuar pertencendo ao grupo. E temos má consciência quando nos desviamos das condições impostas pelo grupo de tal forma que receamos ter perdido, em parte ou no todo, o direito de pertencer a ele. Contudo, ambos os lados da consciência servem a um propósito único. Com o açúcar e o chicote, num adestramento, ela nos puxa ou nos impele na mesma direção, para assegurar nosso vínculo às raízes e ao tronco familiar. Assim, o padrão da consciência é aquele que vigora no grupo a que pertencemos. Por essa razão, pessoas originárias de diferentes grupos têm também diferentes consciências. E quem faz parte de vários grupos tem para cada um deles uma consciência distinta. A consciência nos mantém no grupo como um cão mantém as ovelhas no rebanho. Quando mudamos de ambiente, ela muda de cor, como um camaleão, para proteger-nos. Assim, temos uma consciência junto à mãe e outra junto ao pai, uma na família e outra na profissão, uma na igreja e outra na mesa da grande família. Porém, a consciência sempre se refere ao vínculo e ao amor ao vínculo, ao medo da separação e da perda. E o que fazemos quando um vínculo se contrapõe ao outro? Procuramos, da melhor forma possível, o equilíbrio e a ordem. Ilustro isso com um exemplo. A consideração. Um homem e uma mulher perguntavam a um professor como deveriam proceder com relação à filha. A mãe frequentemente tinha de impor limites a ela e nisso não se sentia suficientemente apoiada pelo marido. O professor lhes expõe em 3 frases as regras de uma educação de sucesso. 1. Na educação dos filhos, o pai e a mãe consideram certo de diferentes maneiras o que em suas respectivas famílias era importante ou faltou. A criança segue e reconhece como certo o que para ambos os pais, nas respectivas famílias, era importante ou faltava. Quando um dos pais se impõe sobre o outro na educação, a criança secretamente tomará o partido do genitor em desvantagem. Depois o professor sugeriu aos pais que se permitissem perceber onde e como a sua filha os amava. Então, eles se entreolharam e um sorriso passou pelo rosto de ambos. Finalmente, o professor aconselhou ao pai que, de vez em quando, desse a perceber a filha como fica contente quando ela fica bem com a mãe. Interessante isso. A lealdade. A consciência nos liga mais fortemente quando ocupamos uma posição inferior no grupo e estamos entregues a ele. Mas logo que ganhamos poder ou nos tornamos independentes do grupo, o vínculo se afrouxa e com ele também a consciência. Os membros fracos, porém, são conscienciosos e permanecem fiéis porque estão fortemente ligados. Numa família, são os filhos. Numa empresa, os trabalhadores de nível inferior. Num exército, os soldados rasos. Numa igreja, a massa de fiéis. Pelo bem dos fortes do grupo, eles arriscam lealdade, a saúde. Arriscam lealmente a saúde, a inocência, a felicidade e a vida. Mesmo que os fortes, em vista dos fins que consideram elevados, abusem deles sem consideração. Isso eu acho muito forte. Nesse grupo se incluem os pequenos que entregam a cabeça pelos grandes, os carrascos que fazem o trabalho sujo, os heróis em postos perdidos, os cordeiros que seguem o pastor que o leva ao matadouro e as vítimas que pagam o pato. E também os filhos, por seus pais ou antepassados, que atiram na brecha e executam o que não planejaram,
Espiam pelo que não fizeram e respondem por dívida em que não incorreram. Sobre isso trago um exemplo. Cedendo lugar. Esse aqui é forte também. Um pai castigou um filho por desobediência. Na noite seguinte, o rapaz se enforcou. O homem tinha envelhecido e ainda carregava o peso da culpa. Então, em conversa com um amigo, lembrou-se de que esse filho, poucos dias antes do suicídio, ouvindo sua mãe contar durante a refeição que estava novamente grávida, exclamou transtornado: pelo amor de Deus, nós não temos mais lugar. Com essa lembrança, o pai entendeu. O filho havia se enforcado para livrar os pais dessa preocupação. Cedera seu lugar ao mais novo. Acho que pode dar uma paradinha lá. A gente pode ficar aqui, Vera. Vamos parar um pouquinho, já chegamos na nossa hora. Ok. Eu vou encerrar aqui. Então, paramos na página 30, na parte que fala cedendo o lugar.